Olá a toda a gente, eu sou a Thea, eu ensino português a estrangeiros e francês a portugueses no YouTube e hoje nós vamos estar a resolver o lindo Exame Nacional de Francês de 2024, ou seja, do ano passado, primeira fase, e nós vamos estar a resolver isto. Eu vou estar a explicar o porquê das respostas serem essas, é basicamente isso. Eu não vou fazer a parte do listening, porque obviamente eu não consigo explicar porque é que é o listening, tipo, tenho que ouvir e fazer, mas vou fazer as outras partes e também não vou fazer a parte do texto, porque, pronto, isso tenho que fazer um vídeo a explicar como é que se fazem textos, mas vou fazer as outras partes todas, que é a langue lecture e a parte do texto, ok? Então, vocês podem ver que este exame está todo já cheio de apontamentos, porque eu fiz os apontamentos antes, senão este vídeo ia ter 3 horas. Ok, a primeira pergunta era daquelas perguntas que nós temos que ler um parágrafo e depois dão-nos algumas hipóteses e nós temos que basicamente escolher qual é que é a palavra melhor para essa hipótese. Se não me engano, eu acho que foi tipo a primeira vez que apareceu este exercício no exame de francês. Ele aparece sempre no de inglês. No ano passado não apareceu no de inglês, apareceu no de francês e foi uma confusão na minha cabeça. Mas pronto, aparentemente ele agora vai começar a aparecer no de francês, por isso nós vamos fazê-lo. Vou ler primeiro, sem as respostas, e depois vou ler o porquê das respostas. Eu peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco constipada. É janeiro, está toda a gente constipado, está muito frio. Eu peço desculpa. Então, les semaines d'orientation scolaire sont de temps, non sei, à 2 périodes de l'année. La première semaine se déroule entre novembre et décembre, et la seconde entre janvier et mars. Elle permet aux élèves d'avancer dans la construction de, non sei, projet d'orientation. Les activités dynamisées, non sei, mystère. La réflexion des élèves sur les perspectives de poursuite des études ou d'insertion professionnelle. Alors, chaque établissement définit le de mise en œuvre de ces 2 semaines. Então, por este texto nós podemos ver que é basicamente uma cena, tipo, as semanas de orientação escolar são tempos a 2 períodos do ano. A primeira semana desenrola-se entre novembro e dezembro e a segunda entre janeiro e março. Estas semanas, permitem aos alunos de avançar na construção de projeto de orientação. As atividades dinamizadas, a reflexão dos alunos nas perspectivas de seguida dos estudos ou de começo profissional. Então, cada estabelecimento define as, não sei, mise en œuvre de abertura destas 2 semanas. Agora vamos descobrir quais são as palavras. Então, a primeira hipótese dá-nos A, inattendu, 2, critique e 3, fort. Vou ser sincera, eu fiz este exame no ano passado, eu tive 19 porque eu errei isto. E porquê é que eu errei isto? Porque, para alguém que fala francês e viveu na França, critique seria a resposta. Porque aqui diz, sont de temps critique. São tempos críticos a 2 períodos do ano. Mas não, estava mal. E porquê que estava mal? Eu fui fazer a minha pesquisa. E, aparentemente, é fort. São tempos fortes. Porque a palavra crítico seria uma palavra muito dramática neste contexto. Ai, é crítico, a vida deles vai acabar. Não, a vida deles não vai acabar. Ou seja, isto é um tempo forte. A palavra forte destaca a importância e a intensidade dessas semanas, mas no contexto escolar, não é uma cena assim tão crítica, não é uma coisa que vai acabar com a vida deles. São momentos importantes e marcantes, mas não tanto para serem considerados críticos, ou seja, são momentos fortes. E pronto, inattendu, que é inesperados, simplesmente não faria sentido neste contexto, ou seja, descartamos logo.
Depois temos aqui aquela típica que é para completar com gramática. Eles estão a falar de avançar na construção dos seus projetos de orientação, ou seja, devia ser seus, que é leur. Seus é leur. E os outros não fariam sentido, porque son é singular, seria se estivéssemos a falar apenas de uma pessoa e apenas de um projeto, e o se aqui está completamente fora do contexto, porque o se é um artigo demonstrativo que é usado para apontar as coisas. É como em português aquele ou aquela. É como isso em português. Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar na descrição, mas basicamente, muito explicado, muito rápido, o se usa-se para o masculino singular, o se usa-se para o masculino plural, o se usa-se para uma palavra que comece por vogal ou H e o set usa-se para o feminino plural. Por exemplo, ces ordinateurs, estes computadores, ou aqueles computadores, e cette fille, esta menina. Se vocês quiserem aprender mais sobre estes artigos demonstrativos no geral, eu tenho um vídeo a explicar isso e eu vou deixar na descrição. Pronto, é por isso que era leur. Era a única resposta que fazia sentido aqui neste contexto. Agora, a C. A C está aqui. E a frase é: Les activités dynamisées, blanc, la réflexion des élèves sur le perspective de poursuite, etc. Então, aqui, precisam não faria muito sentido, porque nós não dizemos as atividades dinamizadas precisam a reflexão dos alunos. Depois, prevêem, está um pouco fora de contexto. Eu entendo o porquê de alguém prevê as atividades dinamizadas, prevê a reflexão dos alunos. Eu, se calhar, se estivesse distraída, também colocaria, mas este prevê está aqui um pouco fora do contexto, ou seja, nós não poderíamos utilizar aqui. A única que poderíamos utilizar é favorise. Favorise. Não sei bem ler esta palavra, peço desculpa pelo meu acento típico de imigrante portuguesa. Favorise. Pronto, vocês percebem. A ideia aqui é que as atividades incentivam e apoiam os alunos na sua escolha, ou seja, favorizam a sua reflexão nas escolhas do futuro, ok? Também eu entendo porque se alguém pusesse prevê, mas neste caso é favorizam. Pronto. Então, depois temos a D. A D vem: alors, chaque établissement définit le blank de mise en œuvre de ces 2 semaines. Então, o que é que esta frase quer dizer? Então, cada estabelecimento define as não sei quê de abertura destas 2 semanas. Probabilité é probabilidade. Aqui não fazia sentido. As probabilidades de abertura, porque não faz sentido dizerem as probabilidades de abertura, porque nós já sabemos que estas semanas vão abrir, vão acontecer, ou seja, já não se tem que refletir uma probabilidade de abertura, isto já se vai fazer. A oportunidade também não faz sentido nenhum, porque tecnicamente isto não é uma oportunidade, tipo, no sentido, é uma oportunidade para eles refletirem, mas não é uma oportunidade que se vai abrir, isto já está definido que vai ser aberto. Ou seja, a única coisa que faria sentido aqui era modalité, que é modalidades, ou seja, há várias modalidades que estes estudantes vão poder meter em prática para descobrirem o que querem fazer no futuro deles. Refere-se às formas práticas que são exploradas e postas na prática, as coisas que eles vão basicamente aprender. Alors, chaque établissement définit les modalités de mise en œuvre de ces 2 semaines. Que cada escola é que decide quais é que são, tipo, as modalidades que os alunos dessa escola vão poder aprender. That's it. Segunda pergunta. Agora, sendo completamente sincera, eu no exame passei, tipo, eu deixei esta pergunta para o fim
E depois passei 20 minutos nesta pergunta porque eu achei-a confusa. Mas vocês não acham confuso porque eu estou aqui para vos ajudar. E eu também achei confusa porque nos exames dos anos anteriores que eu vi e fiz, eu nunca vi uma pergunta assim e depois, tipo, no ano passado eles decidiram pôr tudo o que eles nunca tinham posto antes. Acho que se passaram um pouco da marmita, mas pronto. É o IAV, o que é que sabe fazer? Temos que provar que somos bons e pronto. Então, aqui basicamente nós tínhamos que associar cada expressão idiomática com uma frase. Vamos ler as expressões idiomáticas. Mettre le pied dans le plat, se lever du pied gauche, casser le pied à quelqu'un. Depois, vou ler as frases. Pendant la journée nationale de vélo, à l'école, j'ai été victime d'un grave accident et je me suis cassé le pied gauche. Esta aqui é uma rasteira. Para vocês pensarem, está aqui pied gauche, está aqui pied gauche também, é esta. Não é, rasteira. Rasteira do IAV que é para vocês errarem. Pronto. Próxima. Começou a chover, não sei se conseguem ouvir. Aujourd'hui, pendant le cours de français, un de mes camarades a créé une situation très embarrassante pour tout le monde. Hoje, durante o curso de francês, um dos meus colegas criou uma situação muito embaraçosa para toda a gente. Ou seja, mettre le pied dans le plat é criar uma situação embaraçosa. Esta seria a única que ia fazer sentido aqui, que é a ia para a número 2. Porque estamos a falar aqui de uma situação embaraçosa e aquilo é criar uma situação embaraçosa para alguma pessoa que... Vocês estão a criar uma situação embaraçosa para alguém. Depois temos Mon tout petit frère dérange tout le monde. Même mes camarades quand il vient chez moi pour réviser le cours. O meu irmão pequeno chateia toda a gente. Mesmo os meus colegas quando eles vêm em minha casa para fazer revisões da matéria. Então, casser le pied à quelqu'un é incomodar alguém. Dérange tout le monde também é incomodar alguém, porque a expressão tu me dérange, c'est dérangeant, isso existe, não sei, digam-me nos comentários se existe ou não, se calhar vocês sabem. Isto basicamente é incomodar, ou seja, era a única que fazia sentido colocar. Agora a 4. À la cantine, le pied de la chasse de mon ami Frédéric s'est cassé. Rasteira! Porque estão a tentar que vocês ponham esta que nós acabámos de pôr. Porque metem diretamente o que está na frase aqui. Dica, se eles meterem isto este ano e tiver diretamente a frase que está aqui na frase das respostas, é porque eles estão a tentar enganar quase certeza. Ou seja, isto era logo uma rasteira. À la cantine, le pied de la chaise de mon ami Frédéric s'est cassé et il a renversé toute la nourriture de son plat par terre. Na cantina, o pé da cadeira do meu amigo Frederico partiu-se e ele virou toda a sua comida do prato para o chão. Vocês poderiam eventualmente pensar, estão aqui as palavras aqui e as palavras aqui. É esta, mas não é. Tenham cuidado. Então, por exclusão de partes, se lever do pied gauche, nós também dizemos isto em português, acho que dizemos acordar com o pé esquerdo ou dormir com os pés de fora, já ouvi as duas. Então, basicamente, quand ma sœur Anne se lève de mauvaise humeur, le matin, toute la famille s'engueule d'elle. Então, isto basicamente é, eles estão a falar que quando a minha irmã acorda de mau humor de manhã, toda a família, não sei o que é dela. Seria a única que faz sentido, seria acordar de mau humor, porque ela está a acordar de mau humor, e basicamente é isso. É a explicação. Ela acordou de mau humor e isto fala de acordar de mau humor. Esta se calhar seria a mais fácil, para mim no exame esta foi a mais fácil de descobrir, porque nós já tínhamos isto em português, as outras levaram-me para aí uns 15, 20 minutos
eu a chorar lá na sala. Ainda por cima eu era a única pessoa na sala a fazer o exame, então tipo, eles estavam a olhar para mim o tempo todo e eu estava lá tipo, por favor. E que explicação do porquê eu não fazer esta pergunta? Porque eu acertei esta pergunta no exame, também passei tipo 10 minutos nesta pergunta. O problema é que nestas perguntas no exame de francês eu erro sempre quando eu estou a fazer em casa, não sei como é que eu acertei no exame, foi por um milagre de Deus Nosso Senhor. Mas eu não percebo a lógica. Eles dizem-te como é que começa, que é com a B. Depois, logicamente, segue-se com outra, mas as outras nunca é uma sequência lógica e quem fala francês poderia pôr uma qualquer e eu não quero explicar o meu raciocínio porque eu não quero induzir ninguém a erro e é por isso que eu não vou explicar esta, mas eu vou explicar as outras todas. Continuando. Chegamos então ao nosso querido texto, que tem muitos apontamentos, porque eu coloquei cada... Isto deu um bué trabalho a fazer, por favor, deixem um like neste vídeo. É só isso que eu vos peço. Basicamente, eu meti uma cor para cada pergunta e essa cor no texto. Isto demorou-me tipo um tempo que eu não vou dizer a fazer, foi tipo 1h30, 2 horas. Por isso, apreciem, por favor, o meu esforço e metam um like. Então, eu vou ler o texto. Então, mais uma vez, desculpem pelo meu sotaque de imigrante. Anna a partagé son parcours de vie et son expérience en service civique dans son film La Cour des Obstacles, réalisé pour le concours film Ton Engagement. L'agence do service civique l'a rencontré pour un petit entretien. Ok, aqui nós já sabemos que a Ana fez um filme sobre a sua experiência no serviço cívico, que é voluntariado, e que uma agência, a Agence do Service Civique, encontrou-a para uma pequena entrevista. Que faisiez-vous avant de vous engager en service civique? Je suis venue de la Guyane française et j'ai déménagé en région parisienne lorsque j'étais acceptée en lycée cinéma à l'Université de Paris. Mes années de licence se sont parfaitement bien déroulées et j'adore le cursus dans lequel j'étais inscrite. Então, aqui é basicamente uma pergunta da entrevista. O que é que tu fazias antes de fazer o serviço físico? O serviço cívico. E ela diz que ela vivia na Guiana Francesa e foi para a região de Paris porque foi aceita na Universidade de Paris para fazer um curso de cinema e que os anos em que ela teve a fazer a licenciatura correram perfeitamente e ela adorou o curso no qual se inscreveu. Próxima pergunta. Pourquoi avoir choisi de faire un service civique? En mai 2022, j'ai enfin obtenu mon diplôme et je suis passée par une grande remise en question dont je parlais dans mon court-métrage La Cour des Obstacles. C'est lors de cette remise en question que j'ai décidé de commencer un service civique, en attendant de prendre une décision en ce qui concerne la suite de mon parcours professionnel. Pour moi, c'était une opportunité d'apprendre de nouvelles choses tout en sortant de ma zone de confort. Ok. Então, porquê é que escolheste fazer serviço cívico? Em maio de 2022, ela diz que obteve o seu diploma e que se estava a questionar muito sobre as coisas e sobre a vida e que ela fala sobre esse questionamento na sua curta-metragem. E ela, depois de se questionar muito, decidiu fazer o serviço cívico mas ela tinha que tomar uma decisão que tinha a ver com o seu percurso profissional. Então, basicamente, esta oportunidade portou-lhe a oportunidade de aprender novas coisas e de sair da sua zona de conforto. Next question. Dans quel organisme avez-vous réalisé votre mission? Depuis 7 mois, je suis volontaire en projet et médiation scientifique dans l'association Savoir Apprendre. Ces missions contribuent au développement de l'éducation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques, et aussi
à la sensibilisation des jeunes à l'environnement pour un développement durable. Cette association a créé l'Exploradrome et gère ses activités. Il s'agit d'un musée véritablement interactif de découverte des sciences à Vitry-sur-Seine. Dans ces musées où il est interdit de ne pas toucher, les sciences se développent de façon interactive et pédagogique. Depuis sa fondation, l'Exploradrome propose des expériences interactives de façon ludique et une médiation pédagogique permettant à tout le public d'approcher les concepts scientifiques par l'expérimentation. Pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment montré d'intérêt pour les sciences, c'était un choix inattendu. Mais je voulais aussi expérimenter au-delà de ma voie littéraire et d'artiste et que je n'avais pas remis en question depuis le lycée. Então, muito resumidamente, ela é voluntária numa associação que desenvolve educação e cultura nas coisas científicas e técnicas e na sensibilização dos jovens no ambiente. E esta associação criou um Exploradrome e gera suas atividades no museu e etc. E eu já vou explicar o resto porque estas são as respostas para as perguntas do texto, ok? Pronto. Que faites-vous dans le cadre de votre mission? Quelles étaient vos activités? Mes missions étaient d'assister ma tutrice à mettre en place une programmation pour tous l'âge autour de l'exposition temporaire du musée. J'assumais aussi le rôle de médiatrice scientifique. J'étais en contact avec les visiteurs et je me cherchais d'apporter les compléments d'information, mais aussi de susciter leur questionnement et leur curiosité vis-à-vis de la thématique et phénomènes scientifiques. Je suis sincèrement très heureuse de mon expérience en tant que volontaire. Aqui ela explica as atividades que ela fazia no museu e que ela está muito feliz de ter feito esta experiência como voluntária. Quel est votre meilleur souvenir en tant que volontaire? Le concours Filme ton engagement fait partie de mes plus beaux souvenirs en service civique. Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport a invité les volontaires en service civique en Île-de-France à produire un court-métrage. Pour moi, cela a été l'occasion de me reconnecter avec ma passion pour le cinéma. Je suis très reconnaissante envers le jury pour le prix qui m'a été attribué et je n'oublierai jamais la cérémonie de remise de prix pendant le festival Court. Court. Então, basicamente, qual é a tua melhor memória sendo voluntária? E ela diz que o filme lhe porta muitas boas memórias e muitas boas coisas e que gostou imenso quando recebeu e quando foi reconhecida pelo júri do festival e ganhou o prémio e nunca vai esquecer a cerimónia de entrega de prémios. Ok? Isto é basicamente um texto que fala do serviço cívico da Ana depois da faculdade e que foi uma coisa que mudou a vida dela e muitas coisas no meio que nós já vamos ver nas respostas. Então, primeira pergunta. Indiquez le titre adéquat pour ce test. Ok, esta pergunta era dada, basicamente. O que eu achei, o que é normal ser dada, pronto, não era obrigatória. Também nos tem que dar alguma coisa depois de terem posto aquelas duas perguntas no início que nunca põem. Ok. Então, temos de la Guyane française à Paris. É verdade, ela fala disso no primeiro parágrafo, mas não é de todo o que ela fala no texto todo. Le concours Filme ton engagement, ela fala isso no fim do texto, mas não é o foco. Une mission de service civique é o foco. E le festival Coup de Cour, que ela fala apenas na última linha no texto e também não é o foco. Então, basicamente, a única resposta plausível seria Une mission de service civique para título deste lindo texto. Porque, basicamente, todos os outros assuntos são assuntos que estão na história, mas são assuntos secundários, não o foco principal. 4.2. L'un des objectifs de l'association Savoir Apprendre est de recevoir des jeunes volontaires venus de tous les coins du monde, subvenir
subventionner tous les jeunes cinéastes à la région parisienne, développer de nouvelles méthodes de recherche scientifique, soutenir des projets dans les domaines scientifiques acessíveis a tous, que é sustentar projetos na ciência acessível a toda a gente. A associação é descrita como dedicada à educação e à cultura científica, sendo acessível a todos. Basicamente, está neste parágrafo lindo e eles aqui dizem «Ces missions contribuent au développement de l'éducation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques». Pronto. Les sciences se développent de façon interative et pédagogique et proposent des expériences interatives, etc. Isto já não faz bem parte da resposta, mas ajuda-nos a sustentar o nosso argumento. Ou seja, estava aqui a resposta. Ces missions contribuent au développement de l'éducation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques. E o que é que nós temos aqui? Soutenir des projets dans les domaines scientifiques acessíveis a tous. Era essa a única resposta plausível. Então, au musée Explorerdame, Ana a eu l'opportunité de, no museu, a Ana teve a oportunidade de choisir le thème d'une exposition temporaire. Eles falam de exposições temporárias, mas não falam que ela escolhia o tema. Eles só dizem ela ajudava a responsável dela a montar as exposições. Développer ses compétences d'interaction, sim. Vivre une expérience en rapport avec ses études, não. Porque um rapport é que tem a ver com os seus estudos. Esta experiência de trabalhar no museu não tinha a ver com os estudos delas, porque ela estudou cinema e cinema não tem a ver com trabalhar no museu. E travailler en équipe avec des autres volontaires, trabalhar em equipa com outros voluntários, nós nunca temos essa informação, por isso, não, nós nunca temos essa informação. E então, nós temos aqui. J'étais en contact avec les visiteurs et je me chargeais d'apporter des compléments d'information. Eu estava em contacto com os visitantes e ocupava-me de dar-lhes informações complementares. Et leur curiosité vis-à-vis de la thématique et des phénomènes scientifiques. E a sua curiosidade que tinha a ver com os fenómenos temáticos e científicos. Ou seja, ela estava lá para responder a questões. Ou seja, isto deu para desenvolver as suas atividades de interação, porque ela interagia com as pessoas, ou seja, ao interagir com as pessoas, ela desenvolveu as suas competências na interação. 4.4. Les visiteurs du musée Explorerdame peuvent poser des questions, inventer des expériences, suggérer des activités, parler à des scientifiques. Então, nós não temos a informação que eles inventavam experiências, eles também não sugeriam atividades, e eles também não temos informação nenhuma que eles falavam com cientistas, ou seja, não. E aqui nós temos a dizer que a Ana respondia, mais aussi de susciter leur questionnement, ou seja, ela respondia aos questionamentos dos visitantes, ou seja, poser des questions seria a única resposta plausível a esta pergunta. Se tiverem a ouvir um galo, eu vivo na terrinha, o meu avô tem galos, peço desculpa, não posso fazer nada. Então, estamos quase a acabar. Oh my god. Então, isto é mais uma daquelas perguntas para completar com palavras, mas desta vez palavras do texto. Vamos ler. E temos que ir buscar estas palavras da linha 9 a 16. Anna a décidé de faire le service civique parce qu'elle était indécise face à son avenir. Já está aqui a resposta. Donc, elle a choisi d'abandonner ça et de venir dans une association. À son avis, le service civique lui apportera et lui permettra de donner du sens à sa vie. Então, Ana decidiu de fazer o serviço cívico porque ela estava indecisa em relação à sua vinda de qualquer coisa. Então, ela escolheu abandonar qualquer coisa e ser qualquer coisa numa associação. Na sua opinião, o serviço cívico vai-lhe trazer coisas e permite de dar um senso à sua vida. Então, no texto das linhas 9 a 16,
As palavras que fariam sentido para completar seriam professionnel, porque é a sua vida profissional. Nouvelle chose, ça apporte de nouvelles choses. Elle sort de sa zone de confort et elle devient volontaire. Ou seja, porque basicamente profissional refere-se à incerteza da Ana sobre continuar o percurso de vida e ela está super indecisa sobre o que fazer em relação à vida profissional dela. Zona de conforto e volontaire eram basicamente as únicas que faziam sentido aqui e aparecem para descrever a decisão que a Ana teve em relação a isto. E, na sua opinião, o serviço cívico vai-lhe trazer novas coisas, porque ela viu no serviço cívico uma oportunidade para aprender novas coisas e das palavras que estavam no texto seria a única que fazia sentido. Nunca pensei que isto fosse cá, tipo, isto já tem 35 minutos. Peço desculpa, se alguém ainda estiver a ver isto neste momento, comentem. Eu gosto de batata doce, para eu saber que não estou sozinha. Então, a 6, que é uma típica pergunta que aparece sempre nos exames de francês e de inglês, e eu imagino dos outros idiomas que eu não fiz exame, mas whatever. Temos aqui que temos que ligar as frases às coisinhas. Vamos ler as coisinhas e as frases. L'association Savoir Apprendre, le musée explore à Rome, le court-métrage La cour des obstacles. Souligne l'importance de choisir un métier le plus tôt possible. Sublinha a importância de escolher uma profissão o mais cedo possível. Isso não se fala no texto, porque ela diz um monte de vezes que temos que pensar antes de fazer e que não faz mal ir para o serviço cívico antes de fazer o que faz e que ela não sabia o que fazer no seu percurso profissional, por isso isto não faz sentido. A pour l'une de ses missions l'éducation et l'environnement. Faz sentido. Para a Association Savoir Apprendre. Montrer l'engagement de volontaires dans le domaine de beaux-arts. Aqui nós não falamos nada disto, eu acho que esta palavra nem sequer está no texto, por isso não é. Privilégie la découverte de sciences par la manipulation. Estamos a falar do museu, que já vimos em várias oportunidades que eles dizem que querem que as pessoas toquem nas coisas e aprendam a tocar. É un témoignage de quelqu'un que s'engage pour les autres. E isso estava a falar da curta-metragem. Então, para explicar ainda melhor, a A é a 2, vemos isso da linha 16 à 18 e diz-nos que a associação se foca em coisas de sustentabilidade, mais aussi à la sensibilisation des jeunes à l'environnement pour un développement durable. É essa a justificação para esta resposta. Depois, para justificarmos que a B é 4, temos da linha 21 à 22, que basicamente diz-nos dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher. Neste museu onde é proibido não tocar. E depois, no último parágrafo, a Ana descreve a curta-metragem como uma forma de mostrar o impacto que o voluntariado tem e basicamente a justificação é este último parágrafo todo, que ela diz que ainda bem que fez o voluntariado e ainda bem que fez a curta-metragem, porque isso vai mostrar às pessoas que vale a pena e que vale a pena se engajar no serviço civique, e é basicamente essas as justificações para as respostas.